Tudo bem? E aí? Tudo certo, gente? Quem nunca viu, né, esses pontos de português, a aula de hoje a gente está trabalhando com mais assuntos, né? A aula de pontuação, ela acaba juntando vários pontos, né? Vários pontos importantes. Galera que é do português total, ó, já viu isso, hein? Mas vamos lá, foca aqui no que está sendo cobrado em cada questão, tá, gente? Bem, toda vez que você encontrar a palavra que, você vai tentar substituir essa palavra que pelo elemento o qual. O qual, a qual, os quais, as quais. Sempre que você conseguir fazer essa substituição, esse elemento ele vai ser classificado como um pronome relativo. Olha o nosso exemplo. O Brasil, que é um país tropical, atrai muitos turistas. Eu tenho, ó, o Brasil atrai muitos turistas. E aqui eu tenho essa palavra que eu vou tentar substituir pelo elemento qual. O Brasil, o qual é um país tropical. O Brasil, o qual é um país tropical, atrai muitos turistas. Se esse que pode ser substituído por o qual, esse que vai ser classificado como um pronome relativo. E, gente, sempre que você tiver um pronome relativo, você terá uma oração subordinada a adjetivo. Sempre que você tiver um pronome relativo, você terá uma oração subordinada à adjetiva. Grazi, sempre, sempre. Significa que essa oração, que é um país tropical, é uma oração subordinada a adjetivo. E essa oração adjetiva, ela só pode ser classificada de duas maneiras. Ou ela é classificada como uma adjetiva explicativa, ou ela é classificada como uma adjetiva restritiva. E guarda assim, se essa oração aparecer com vírgula, ela é explicativa. Se ela for isolada por sinal de pontuação, ela é explicativa. Se ela aparecer sem vírgula, então aqui, ó, sem pontuação, se ela não for isolada por vírgula, ela será uma oração restritiva. Então, se o elemento que pode ser substituído por o qual, esse elemento que, ele é um pronome relativo. E se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E se essa oração adjetiva aparece entre vírgulas, tá vendo que ela tá ali no meio, entre vírgulas, ela é uma oração adjetiva explicativa. Deu para entender? Tranquilo? Então vamos ver a nossa questão. Questão 8. Considere o excerto. Nos Estados Unidos, abri aqui a oração, hein? Que mantém dados históricos precisos. Fechou aqui, ó. Do lado de fora, você tem, nos Estados Unidos, o número de mortes por doenças cardiovasculares caiu de 800 para 100 mil habitantes na década de 1960 para 200 hoje. Mas o que interessa, as vírgulas, foca no que a questão está cobrando. Por que que as vírgulas apareceram? Eu vou tentar substituir esse elemento que pelo elemento os quais. Então, ó, nos Estados Unidos, os quais mantêm dados históricos precisos. Se esse que pudesse ser trocado por os quais, esse que, ele será um pronome relativo. E se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração
subordinada adjetiva. Gente, tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. E se essa oração adjetiva aparece entre vírgulas, tá vendo que ela está entre vírgulas? Ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. Beleza? Então, eu quero saber o porquê das vírgulas. Gente, ó, note, alguém falou, Grazi, mas oração não tem que ter verbo? Tem, e nós temos ali, ó, mantém, é o verbo manter, né? Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Nós temos o verbo ali. Tudo bem? Se a oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa, significa que eu tenho ali uma oração que tem um valor explicativo, né? Ele não trouxe o nome completo, é a oração subordinada adjetiva. Ela não é restritiva, ela é explicativa, porque ela está entre vírgulas. Tudo bem? Então, por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra A. Deu para entender? Bacana. Ó, veja, cuidado, ó. Tá abrindo a vírgula e tá fechando. Cuidado, se você olhar só para os Estados Unidos, você cai na pegadinha da questão. Tudo bem? Não é uma vírgula só que eu tenho duas. Eu tô abrindo e tô fechando a oração. Legal? Alguém pensou, poxa, Grazi, eu olhei aqui para nos Estados Unidos, que é um lugar. Se é um lugar, eu pensei, ó, no adjunto adverbial de lugar. Caiu na pegadinha da nossa questão. Tudo bem? Então, a resposta, de fato, é a nossa letra A. Agora, gente, um detalhe. Toda vez que você tiver a oração subordinada adjetiva e explicativa, é claro que ela vai trazer uma explicação. E, gente, essa explicação é em relação ao termo anterior. Então, eu tô dizendo, o Brasil. Tá, Grazi, o que tem o Brasil? O Brasil, ele é um país tropical. A oração, ela traz uma explicação em relação ao termo anterior. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, porque a 9 está ligada a isso. Olha lá.